IR Mina é novo alvo do Vasco. Cruz Maltino busca em caráter de urgência um zagueiro e um volante. E as tratativas entre Pedrinho, presidente do clube, e Marcos Lamáquia, que será o próximo dono, já começaram. Dá para dizer que Otamendi, alvo antigo, jogador que era do Benfica, foi anunciado pelo River Plate. Até por isso, hoje uma das possibilidades ou prioridades para a zaga é IR Mina. Zagueiro colombiano de 31 anos de idade, que já passou pelo Palmeiras e esteve na mira de vários outros clubes brasileiros em janelas anteriores. Já quero antecipar que a negociação é das mais difíceis. Isso porque o Mina tem contrato com o Cagliari até 2028. O time conseguiu escapar do rebaixamento. O Mina foi titular absoluto, temporada sem lesões e, ao que tudo indica, permanecerá por lá. Mina, que foi convocado para a Copa do Mundo, estará a serviço da seleção do seu país. Perguntando sobre Inestrosa no São Paulo. O clima por Inestrosa no Vasco é bem ruim. E tem a ver com o São Paulo, que coisa louca, né? O Inestrosa, vocês vão lembrar, ele tinha curtido um vídeo, é uma postagem que falava sobre a possibilidade dele virar reforço do Tricolor. Isso repercutiu mal pra caramba. O Vasco acabou perdendo um jogo logo depois, e torcedores organizados foram à porta do CT para cobrar todos os jogadores, em especial com o Inestrosa. O papo foi assim, ó, pede para sair, sai fora, a gente não quer mais você, enfim. O que eu posso contar é que o Pedrinho gosta bastante do Inestrosa e entende que a adaptação dele demandaria um pouco mais de tempo, tá? E ele está disposto a dar esse tempo para que o Inestrosa possa vingar e fazer valer os 30 milhões de reais investidos no início da temporada. Mas, cara, eu não sei se vai haver paciência não. Essa é a grande verdade, tá bom? Pegar mais participações de vocês por aqui. Fala boa do Vasco. Cleitão, hoje surgiu a informação de que foi enviado um último memorando de entendimento, o MOU, para que o Pedrinho seja... Até vou ler a notícia, que eu acho que é até mais fácil de explicar direitinho. Quer ver, ó? Peraí. Aí eu vou dar o crédito também, ó. Joel Silva. O Vasco encaminhou ontem para os advogados de Marcos Lamáquia mais uma versão do contrato de venda da SAF. Caso haja o aceite, o MOU, que é esse memorando de entendimentos, pode ser assinado. A chegada de reforços depende disso. Afinal de contas, o dinheiro da venda do Ryan já está comprometido. Essa informação do Joel Silva, ela reforça algo que eu venho dizendo há algum tempo. Todo mundo no Vasco preocupado, e aí, vai chegar reforço, não vai? Com que pé tá essa história? Não vai ter reforço enquanto não houver uma definição em relação ao novo dono. E nem dá para ter, porque quem vai pagar essa conta a partir de agora vai ser o Marcos Lamáquia. Então os caras estão esperando o processo ser cumprido, ser concretizado. Eu tinha informação há coisa de quase um mês de que já estava tudo certo, mas o documento tem ido, voltado, e a expectativa é de que essa assinatura aconteça muito em breve, tá bom? Quais são os clubes brasileiros interessados em Everton Cebolinha? Vale a lembrança de que o Flamengo vai ter a última chance de vendê-lo para tentar recuperar parte do dinheiro investido na janela de julho. E hoje, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e até o Internacional são partes interessadas no atacante de 30 anos de idade. O contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e a renovação de contrato está completamente descartada. Ou seja, ou o Flamengo vende em julho, ou assiste o jogador assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. E aqui vem o grande ponto. O Flamengo, quando o comprou do Benfica, gastou 13 milhões e meio de euros. Na virada de 2025 para 2026, houve a necessidade de indenizar o Benfica em mais 1,5 milhão de euros. Isso estava previsto no contrato. Se o Flamengo não vendesse o Cebolinha até o último ano de contrato, haveria necessidade dessa indenização. Ou seja, o pacote Cebolinha, excluindo os salários, custou ao Flamengo 15 milhões de euros. O fato de estar muito perto do fim do contrato não permite que o rubro-negro sonhe com uma transferência alta. 3, 4, no máximo 5 milhões de euros cairiam do céu para o Flamengo. Mas, pro Cebolinha é mais negócio. E esperar até dezembro ainda que ele continue como reserva para sair do Flamengo de graça. E aí, em vez dessa compensação de até 5 milhões de euros ser paga ao Flamengo, quem recebe toda essa grana diluída, como luvas, ao longo de um novo contrato, é o próprio jogador. Cebolinha, que soma 22 jogos, 3 gols e 1 assistência na atual temporada. Fez apenas 9 partidas no Brasileirão, o que permitiria que ele atuasse por um outro time da Série A. Dá para dizer que o Corinthians e o Cruzeiro são dois grandes interessados no jogador.
mas a gente deve ter a definição sobre o futuro do atleta um pouco mais para frente. Cebolinha que já chegou a jogar e bem pela seleção brasileira, com 25 jogos e 3 gols marcados, caberia no seu clube do coração. Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o atacante de 30 anos de idade, revelado no Grêmio e que no Flamengo nunca conseguiu ser protagonista. E o Cruzeiro negocia a contratação de Gabriel Peck, meio atacante revelado no Vasco e que faz sucesso com a camisa do Los Angeles Galaxy. A informação do interesse do Cruzeiro no atleta foi divulgada pela Central da Toca. O Peck tem 25 anos de idade. Em sua passagem pelo Los Angeles Galaxy, ele completou recentemente mais de 100 jogos, com 43 gols e 27 assistências, participação importante em gols nessa média, jogando no futebol dos Estados Unidos. Ele havia sido comprado do Vasco por 7 milhões de euros, ou melhor, ele está avaliado em 7 milhões de euros e tem contrato até dezembro de 2028. Havia sido comprado do Vasco pelo Galaxy por 10 milhões de dólares. Importante registrar que, antes desse interesse do Cruzeiro, numa conversa que eu tive algumas semanas atrás com o Carlos Leite, seu representante, o Carlos Leite me assegurou que a ideia do Peck era sair dos Estados Unidos para jogar no velho continente, na Europa. Eu tinha tido essa conversa com o Carlos Leite a partir da especulação de que o atleta interessava ao Palmeiras. O Eli Fernandes, quais as novidades do Vasco? Barca, contratações, SAF. O Fernandes, bora começar falando sobre Barca. Não dá para cravar que vai haver uma enorme reformulação do elenco, mas o Vasco deve promover mudanças no seu time. O Tietê é o primeiro a ir embora. O Tietê, inclusive, há quem garanta que ele já recolheu os pertences e não volta mais. O Tietê, desde o começo do ano, vem namorando a possibilidade de ir embora. Não rolou na janela de janeiro, deve rolar agora na janela da metade do ano. Quem mais que pode sair? Deixa eu falar sobre o Robert Renan. Robert Renan está emprestado até a metade do ano. E a operação de compra dele é de 8 milhões de euros. O Vasco deixou bem claro que não havia a menor possibilidade de investir todo esse dinheiro na compra do atleta. O que o Vasco conseguiu é a extensão do contrato de empréstimo até dezembro, ou seja, Robert Renan fica. Matheus França está fora, já foi devolvido para o Crystal Palace, salário alto e rendimento bastante baixo. Inestrosa é uma enorme incógnita. O Pedrinho, presidente do Vasco, havia me dito na última vez que a gente conversou que faria todo o esforço do mundo para que o Inestrosa ficasse. Só que a relação dele com o torcedor do Vasco ficou bastante ruim depois que ele curtiu uma postagem que especulava a chance dele ir para o São Paulo. Vocês vão lembrar que houve um protesto recente da principal organizada do Vasco, à frente do centro de treinamento, e o mais cobrado foi justamente o Inestrosa, que nem havia participado da derrota do Vasco para o Red Bull, se não me engano, mas a cobrança era essa: você está curtindo foto, então pede para sair, você está fora, a gente não quer você, enfim, ficou um clima nada amistoso, e no fim das contas o Inestrosa ainda segue com o seu futuro indefinido, tá bom? Otamendi, zagueiro do Benfica e da seleção argentina, foi alvo de uma especulação, mas o Otamendi já foi anunciado como reforço do River Plate. Chegaram a falar agora de Lalo, zagueiro de 22 anos de idade, que pertence ao Boca Juniors, foi titular em todas as partidas do Boca na principal competição do continente. A chance de o Di Lalo ser contratado é nenhuma. O cara está avaliado em 7 milhões de euros e certamente vai valer muito mais grana do que isso. Então, não tem nem por que a gente ficar dando ibope para essa notícia, não vai haver contratação do Di Lalo. Se o Boca o vender, vai procurar um clube da Europa para quem possa vender até por cifras superiores a essas. Fala família, beleza? Chegamos aí com mais uma informação, um giro de notícias exclusivas e atualizadas do Vasco da Gama. Então já peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você receber as principais informações do clube mais querido do Brasil. A gente está falando realmente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito obrigado a todos que ficaram no vídeo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações. A gente vai ser o nosso vídeo por aqui nesta sexta-feira, agitada demais no Clube de Regatas Vasco da Gama. Fui!